A senhora poderia nos elencar quais as principais situações que os psicólogos enfrentam no contexto hospitalar? De intervenções? Isso, de intervenções. Bom, a intervenção no contexto hospitalar, ela vai desde a emergência até a questão da intervenção do óbito. Então, ela passa por todo um percurso de quando o paciente e a família estão dentro do hospital. E também na questão de encaminhar os pacientes após uma intervenção hospitalar. Aquele paciente que vai precisar dar continuidade de um acompanhamento psicológico. Então, ela, na verdade, ela se inicia desde a porta de entrada, que é a emergência, uma clínica letiva, uma cirurgia letiva, até o encaminhamento de um paciente para um acompanhamento possível. Então, a gente pode atuar na emergência, como eu já atuei em vários casos na emergência, quando chegavam pacientes que vinham ali 1, 2, 3 vezes com um quadro de ansiedade, de estresse muito alto, sem um diagnóstico, o médico percebia que era algo mesmo da vida, da existência daquela pessoa e pedia que a gente fizesse uma intervenção, porque não havia necessidade de internar aquele paciente. Então a gente fazia uma intervenção na emergência e fazia um encaminhamento para o ambulatório, os psicólogos clínicos, e falava dessa necessidade do acompanhamento mesmo. Então, havia intervenções desde a emergência, também com uma atuação na UTI. Você acompanhava o paciente após a saída dele da UTI, para a clínica médica, a clínica cirúrgica, oncologia, como também a questão da intervenção do óbito, a família. A gente chegava a fazer, inclusive, sala de espera na UTI, para trabalhar essas famílias dentro desse contexto, o que é estar numa UTI, como também o acompanhamento do óbito. Pelo pós-óbito. Então a família retomava depois de um tempo para a gente fazer para ver como é que estava essa família e o que a gente poderia dar de suporte, ou então encaminhar para um acompanhamento mais específico do luto. Como se dá o atendimento em sala politraumatizados, dando más notícias? Como a sala de emergência, o paciente politraumatizado ele acaba indo para a UTI, então acaba sendo um contexto mais dentro da UTI mesmo, né? Aquele paciente que fica paraplégico, tetraplégico, e como intervir junto com a família e com esse paciente até para essa má notícia, que começa via equipe. O paciente está lá na UTI, ele começa a perceber que as pernas não estão mais movimentando, aquele paciente que vai precisar de um respirador, de uma traqueostomia. Então todo esse suporte do psicólogo é importante junto com a equipe para que ele possa realmente ter uma qualidade, né, e até dar um encaminhamento para a vida, que aí seria também encaminhamento pós-hospitalar. O hospital acaba sendo a intervenção inicial para essas má notícias, né? Você trabalhar o paciente, a família, num contexto hospitalar, que também esteja o suporte de toda uma equipe, porque ele vai precisar, no caso da fisioterapia, vai precisar de um fono, então todo mundo começa a intervir com esse paciente, então o psicólogo acaba também sendo esse elo para essa equipe poder trabalhar nessas má notícias e o paciente também se vê mudando a sua expectativa de vida e sua existência. Como é a atuação do psicólogo frente a pacientes que confirmam a tentativa de suicídio? Certo, é bem comum, né? Eu sempre tive muita intervenção com pacientes com tentativa de suicídio. Então, principalmente nos finais de semana, quando nós montamos o serviço da psicologia no São Domingos, não havia um psicólogo de plantão, até porque eu era sozinha. Mesmo com a equipe aumentando, não tinha como fazer os plantões no final de semana. Então, nós trabalhávamos de segunda a sexta, fazendo todo o acompanhamento, e quando chegávamos na segunda, tinha muito caso de suicídio, principalmente devido ao final de semana. Então, a equipe já ficava assim, olha, chegou um para ti, brigou com o namorado, tentou suicídio. Então, havia já esse clichê, esses estereótipos da própria equipe. Então, eu já ia tentando desmistificar isso com a equipe. Então, já falava, ó, chegou um que tentou suicídio, é teu. Como se fosse apenas atendimento do psicólogo. Então, até quebrar esses estereótipos junto com a equipe, mostrar que é um paciente suicida, que ele acaba tendo um estereótipo muito pesado dentro do hospital. Eles falavam muito, muitos tentando viver dentro da UTI e eles tentando morrer. Era muito comum isso na fala da equipe. Então, você além de intervir com o paciente, com a família, tinha que haver uma necessidade de trabalhar essa equipe, para que ela pudesse ver o que o suicídio também significa para ela. E aí os cuidados que esse paciente tem que ter. O assessoramento o tempo todo. Quando ele sai da UTI, depois de uma lavagem, tomou medicações, faz a lavagem, passa no máximo 2 dias dentro da UTI. E ele continua vai no hospital e a gente tem que dar continuidade. Quando eu era só, eu tinha que acompanhar esses pacientes. Quando não, a gente faz a questão da interconsulta. Já passa para o psicólogo que vai acompanhar, no caso da clínica médica, para que ele dê continuidade. E aí os cuidados, é ter um quarto adequado, que não tenha traga nenhum risco para ele, né, de
fechar com chave, de ter a própria questão do soro, tem que ficar olhando que o paciente com tentativa de suicídio ele tem que redobrar a atenção. Além de uma intervenção do psiquiatra que começa junto com o psicólogo, que nesses casos é chamado psiquiatra, para intervir também dentro da questão hospitalar. Então a gente faz intervenção junto no acompanhamento com a família, com esse paciente, para que ele possa também ter continuidade no acompanhamento. E ele já sai do hospital com encaminhamento para o psicólogo clínico. Se tem no hospital, a gente caminha para o hospital. Se não, a gente sempre tenta ver o acesso que ele tem, se é pelo plano de saúde, se é, no caso, via SUS, como a gente faz esse encaminhamento para que tenha certeza que ele seja atendido, para que ele tenha continuidade. Eu queria saber um pouco sobre o tratamento psicoterápico ambulatorial, quando é a questão do encaminhamento. Certo. Então, assim, a maioria dos hospitais já tem a continuidade do ambulatório, você encaminhar para o psicólogo que fica no ambulatório. Eu não fazia as duas coisas, eu era psicóloga hospitalar e fazia encaminhamento para as colegas. Então, assim, essa questão da própria interconsulta, ter certeza que o paciente foi, para que ele chegue até esse psicólogo, facilite esse acesso, às vezes até marcar a consulta via no momento da alta, como o sistema lá favorecia isso, a gente tentava já agendar. Que ele já saísse da internação, nesses casos, principalmente o paciente com tentativa de suicídio, com um agendamento para o psicólogo clínico. Ou se não, eu não quero fazer aqui porque eu tenho que pagar, meu plano de saúde cobra. Então, assim, fazer esse link para que ele possa realmente ter certeza que o paciente vai ter acesso e falar da importância desse acompanhamento para ele. Então, o ambulatório ele vai servir, aí dependendo também dos casos. Se for um paciente paciente oncológico, vai dar continuidade com o psicólogo que faz um atendimento em oncologia.